mais delonga, livro do profeta Amós, capítulo 4, e o versículo de número 12, é o texto que está no nosso coração desde a semana passada, meditando sobre esse texto. Eu quero ler com os irmãos, com todos vocês que têm um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor. Amós, capítulo 4, versículo 12, escrito está: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Queridos, o texto que ora acabamos de ler, contido em um dos profetas que classificamos como menor, ou profetas menores, ele, dentro do seu contexto, nos traz uma visão para compreendermos a necessidade de estarmos atentos à mensagem divina. Amós, cujo significado provavelmente é aquele que carrega fardos, aquele que carrega fardos ou carregador de fardos, fora chamado por Deus para transmitir ao povo de Israel, como também ao povo de Judá, visto que já nessa época a nação de Israel havia se dividido em dois reinos: o reino norte, a saber Israel, e o reino sul, Judá. Embora ele não fosse procedente da classe rica e aristocrática, porém oriundo das montanhas de Tecoa, uma aldeia que era implantada nas regiões mais altas da Judéia. Geograficamente, Tecoa ficava 9 quilômetros ao sul de Belém. Quando este homem, que anteriormente a chamada, como ele mesmo disse, não era profeta, nem filho ou discípulo de profeta, mas era boiadeiro ou boieiro e cultivador de sicômoros. Era alguém da agricultura, era alguém do trabalho rural. No entanto, ouviu as palavras de Deus, que lhe mostrou em visão, quando ele estava entre os pastores, entre os agricultores de Tecoa, a respeito do reino de Israel e do reino de Judá. O livro
que ele escreve são mensagens proféticas para aqueles dias, mas que também tem uma consonância para a atualidade e ensinos de despertamentos para a igreja odierna. Muitos fardos de julgamentos ou calamidades que o profeta transmitira a Israel estarão contidos aqui. Foi Tecoa um dos lugares fortificados ainda por Roboão, filho de Salomão, que assumira o reino, a monarquia, o Reino Unido de Israel, logo após a morte de seu pai, que serviu para a proteção de Jerusalém. Para termos uma ideia, Tecoa, ou essa região montanhosa, tinha uma elevação de 920 metros e servia de lugar para tocar trombeta e assim transmitir sinais e anúncios ao povo. Amós, que era pastor de ovelhas e agricultor, homem de pele bronzeada, de caráter robusto, subia nas montanhas de Tecoa, tocava uma trombeta para transmitir ao povo a mensagem de Deus. E com base nisso é que eu quero ministrar, com a ajuda de Deus, ao teu coração essa mensagem subalterna ao tema: o clamor da trombeta. Trombeta na Bíblia é símbolo de alerta, de aviso, de preparação, de convocação, de partida, de avançar para. Quando analisamos historicamente, no livro de Números, capítulo de número 10, versículos 1 ao 10, a partir daí vamos perceber que o som das trombetas, elas proclamavam oficialmente o começo de um novo mês. A Moisés foi-lhe dado ou ordenado que provesse 2 trombetas de prata. O som de uma trombeta levava os chefes das tribos para o tabernáculo. O som de ambas chamava toda a congregação para uma assembleia. Quando o som longo e prolongado de ambas tocavam, soavam, era como um alarme, era um sinal para que todos os acampamentos se dispusessem a avançar. Ao longo da história bíblica, a exemplo de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 10, espias foram enviados por toda a terra de Israel para proclamar que Absalão seria o novo rei ao som de trombetas. Em 2 Reis, capítulo 9, versículo 13, Jeú será proclamado rei de Israel também
ao som de trombeta. Quando Amós subia a região montanhosa de Tecoa e tocava a trombeta, o povo estremecia, porque sabia que Deus trataria com o povo a respeito da situação vivida por eles. A situação política é que o povo vivia sob o governo de Jeroboão II, sobre as tribos do norte. E Uzias era o rei sobre as tribos do sul. Embora era um período de grande prosperidade, era um período de grande expansão, a situação econômica, socioeconômica, é que os ricos possuíam diversas casas, os ricos possuíam grandes empreendimentos, fortificações, enquanto os pobres, eles eram explorados. Os pobres sofriam extorsões imobiliárias e comerciais. Moralmente, o povo vivia uma calamidade, porque os líderes religiosos, a saber, os sacerdotes, eles adulteravam dentro do templo. Os ricos viviam dormindo em camas de marfim, bebendo vinhos caros ao som de música, o que leva o povo a viver uma decadência sem precedentes. E a situação espiritual é catastrófica. Há uma decadência nesse tempo. A adoração do bezerro de ouro. Para quem não lembra, 170 anos antes de Jeroboão II e de Amós profetizar aqui, o povo já adorava dois bezerros levantados por Jeroboão I. Um colocado em Dan e o outro colocado em Betel. Na época, a adoração ao Deus verdadeiro havia sido proibida por Jeroboão, dizendo que eles não deveriam subir a Jerusalém, onde estava o templo erguido por Salomão, onde Deus disse que os seus olhos estariam fitos e os seus ouvidos atentos à oração daquele lugar, onde Deus havia consagrado e santificado para que o seu nome perpetuamente permanecesse nele. Porque Jerusalém não só símbolo nacional de Israel, mas era o centro religioso de toda a nação. Agora Jeroboão diz: estão os vossos deuses, os dois bezerros de ouro, colocados em Dan e Betel, respectivamente. Na época de Amós, sob o governo de Jeroboão II, já durava essa adoração
170 anos. O que implica dizer que o povo não se arrependera, que o povo permaneceu em desobediência. Por isso Amós será chamado por detrás das ovelhas, por detrás da agricultura, para tocar a trombeta, ou seja, para alertar, para avisar, para levar o povo a uma preparação, convocando-os para partir, para avançar. Capítulo 3, versículo 6. Deus fala por meio dele e pergunta: tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Acontecerá algum mal, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ao profeta Amós foi revelado que aqueles desmandos sociais, a injustiça social praticada por alguns ricos, proprietários imobiliários e comerciais, exploradores dos pobres, aos sacerdotes corruptos, adúlteros, que profanavam o templo, ao povo decadente e adoradores de deuses pagãos. Deus estava dizendo para Amós: toque a trombeta e o povo irá estremecer. Quando o capítulo 4 entra em cena, Deus vai trazer juízo e vai dizer repetidas vezes, tanto aos que estavam em Betel, quanto aos que estavam em Gilgal, que haviam transgredido, que se eles não se convertessem, que se eles não se arrependessem, não mudassem de atitudes, não se voltassem para Deus, Deus viria com fogo, Deus iria consumi-los, Deus iria reter a chuva, Deus não daria água, Deus deixaria que fossem levados presos os seus animais, Deus faria como subverteu Sodoma e Gomorra com o povo de Israel. E aí ele disse: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso eu te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Era um encontro de prestação de contas. Era um encontro para Deus mostrar às claras as iniquidades,
os desmandos, a imoralidade, a injustiça e a falta da verdadeira adoração. Na verdade, nós cristãos, na sua maioria, tomamos esse texto para falar do arrebatamento da igreja. Dentro da aplicabilidade, daremos esta conotação, mas não podemos ser infiéis à exegese bíblica de dizer que Deus estava trazendo juízo. O sonido da trombeta estava anunciando para o povo preparação para o encontro com Deus. Por conta dos pecados de opressão e de injustiça social, desmandos morais, corrupção do palácio e das cortes judiciais. Quando olhamos para a Bíblia, o inevitável arrebatamento da igreja, senhoras e senhores, também será anunciado pelo toque de uma trombeta. Através da trombeta de Deus, Cristo raiará nas nuvens. E disse Paulo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, incorruptíveis. E nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Essa conotação que eu dou. Arrebatamento, um termo que vem do latim rapto, que significa agarrar, levar embora, tomar rapidamente, tomar à força, tomar para si, levar para o outro lugar, livrar do perigo. Aleluia! O perigo é iminente. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Aleluia! Quando nós olhamos para o texto, aleluia, que lemos em Amós 4:12, e diz assim: portanto, assim te farei. Em primeiro lugar, isso nos dá a certeza de que Cristo vai voltar. Aleluia! Portanto, assim te farei. Ou seja, é certa a sua vinda. Quando o texto ainda diz: prepara-te, ó Israel, isso nos leva a entender a necessidade do preparo. E quando ele finaliza dizendo: para te encontrares com teu Deus, isso mostra que o encontro com o Senhor será inevitável. Os salvos se encontrarão com ele nas nuvens para habitar nas mansões celestiais, enquanto os que não estiverem salvos enfrentarão na terra
o período tribulacional, a saber, a grande tribulação. Mas também um dia se encontrará com o Senhor. Aquele que não se converter dos seus maus caminhos, no juízo do grande trono branco, o juízo final, Jesus, o supremo juiz, estará julgando, condenando e conduzindo ao Guiena, ou Geena portuguesado, lago de fogo, onde o próprio Jesus disse que fora preparado para o diabo e seus anjos. A mensagem é de alerta. A mensagem é de aviso. A mensagem é uma convocação. Primeiro, para dizer que Cristo está voltando. Segundo, para dizer, devemos nos preparar. Terceiro, para informar que o encontro com o Senhor é inevitável. Todos que morreram ressuscitarão, todos, sem exceção. É que dentro da doutrina escatológica, chamada ressurreição dos mortos, ela acontecerá em sucessivos períodos. Quem está em Cristo, por ocasião do toque da trombeta de Deus. Para os que não estão em Cristo, morreram em seus delitos, pecados, não se arrependeram, estes para comparecer o juízo final. A questão é que Daniel diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eternos. Mas escute, quando Paulo escreve na primeira carta de Coríntio, capítulo 15, versículo 52, ele vai nos alertar. Primeiro ele vai iniciar dizendo: eis que vos digo um mistério, é que nem todos dormiremos. A expressão dormir aqui é um eufemismo, é apenas uma maneira leve para falar da morte. Ele está dizendo que nem todos irão morrer, mas transformados, os que estiverem vivos serão. E ele diz ainda: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta tocará, haverá um clangor ou clamor, um sonido, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Nesse versículo, a última trombeta é uma alusão militar que era familiar aos leitores gregos. Abro um parêntese para dizer que nada tem a ver, não tem ligação alguma com a série de trombetas de Apocalipse capítulo 8 ao capítulo 11. Não. Literalmente aqui uma trombeta de Deus. Uma trombeta como a que era usada no serviço de Deus. A chamada shofar, palavra hebraica para chifre de carneiro, que era tocado 100 vezes no Rosh Hashanah, que era o ano novo judaico. Dentro do judaísmo, o shofar tinha múltiplos simbolismos. Quando tocado, servia de advertência profética, servia para levar o povo ao arrependimento, servia para a vigilância, para a batalha, para o julgamento do povo de Deus no exílio, servirá para o julgamento final e para a ressurreição dos que morreram em Cristo. Deixa eu dizer mais. A volta de Cristo está relacionada ao som da trombeta, porque as trombetas eram instrumentos bastante conhecidos no meio do povo de Israel. Serviam para declarar guerra e anunciar ocasiões e épocas especiais, e também para reunir o povo para viajar. No Império Romano, as trombetas, elas eram usadas para anunciar a chegada de uma pessoa importante. Quando Deus entregou a lei a Israel, esse acontecimento foi recebido, foi precedido do toque de uma trombeta. E quando Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 4, é interessante dizer, já partindo para a conclusão, e ele disse: portanto, o mesmo Senhor, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e tocada a trombeta de Deus, é esse mesmo Senhor, descerá do céu. Percebam que 3 sons serão emitidos: o brado de Cristo, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. É que na verdade o arrebatamento da igreja abre os eventos escatológicos, ou seja, tudo que irá acontecer nos últimos dias. A segunda vinda de Cristo não é uma utopia, não é falácia. Independente da interpretação, todos concordam, teólogos, liberais ou não,
pentecostais ou não, reformados ou não, Cristo voltará. E nesse texto de Tessalonicenses, é claro que Cristo voltará depois que der o brado, a ordem, o arcanjo falará e a trombeta de Deus vai ressoar para o encontro com Ele nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Portanto, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. É manhã de alerta, é manhã de aviso. Não se assuste com os acontecimentos. Nada pega Deus de surpresa. Nada impressiona Deus. Dentro da sua presciência, dentro dos seus propósitos, dentro da revelação bíblica, que é a sua palavra, tudo é mistério que aconteça. Mas Ele não nos deixa desapercebidos quando nos alerta que devemos nos preparar para encontrar com Ele, seja por meio da morte ou em vida. A verdade é que nós não escaparemos do encontro com o Senhor. Tudo o que fizemos, tudo o que praticamos, tudo o que falamos, será posto diante de nós. Que possamos estar convertidos ao Evangelho, que possamos nos agarrar às verdades cristocêntricas, que possamos viver uma vida de santidade e de comunhão com Deus, para que quando a trombeta soar, possamos subir para viver a vida de gozo e de paz eternamente com o Senhor. Que Deus nos ajude. E você que ainda não decidiu a vida para Cristo, é o momento para tomar a decisão certa. Não brinque. Deus trará juízo a todas as coisas. Que estejamos do lado do Senhor, para poder desfrutar das suas bem-aventuranças celestiais. Que Deus te abençoe ricamente. Oro pela tua vida, para que você possa ser alcançado, de forma que estejam prontos para ouvir o clamor da trombeta de Deus, que é a última trombeta para a igreja. Pai, no nome de Jesus, intercedo, oro, apresento estas vidas que estão nos assistindo,
que estão participando desta live, que estão conectados conosco por este canal, aos crentes, aos que te servem, aos verdadeiros filhos teus, nos desperte ao preparo, à santidade, à comunhão contigo, para não sermos desapercebidos, para não estarmos desatentos ao toque. Aos que não ainda se arrependeram, aos que não vivem ainda uma vida de acordo com o teu evangelho, salve-os, liberte-os, transforme-os, tire-os das drogas, da prostituição, dos vícios, do alcoolismo, do tabagismo, de qualquer sorte de iniquidade, e que eles sejam por ti alcançados. Pai, apresento as famílias, apresento o teu povo, a tua igreja, meu Deus, todos que nos alcançam por meio, aleluia, do YouTube, possam neste dia serem, ó Pai, poderosamente abençoados por milagres, por cura, por libertação, por saúde. Faça, meu Deus, para a tua glória. É no nome de Jesus que a ti oramos, agradecendo no nome do Senhor.